Oi, oi, galerinha do YouTube, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Carol Telequem e hoje eu vou ensiná-los a como fazer a prática do Ho'oponopono da forma correta. O Ho'oponopono é como se fosse um mantra de limpeza de memórias, tá? Por que eu estou trazendo esse ponto em específico? Como eu disse que eu sou fisioterapeuta, eu também trabalho com uma técnica que se chama LPF. Não sei se vocês já ouviram falar. Mas é uma técnica onde a gente trabalha com o tecido miofacial. E esse é um assunto para um outro vídeo. Depois eu vou trazer mais informações explicando para você a importância da gente tratar esse tecido miofacial. E esse tecido, pessoal, ele armazena todas as nossas memórias. Então é surreal. Tem pacientes às vezes que eu atendo, que eu vou aplicar, e tem gente que tem crise de riso, tem gente que chora com determinada postura, determinado exercício que eu aplico. Então tudo isso está embasado pela essa questão de ficar esse tecido armazenando as nossas memórias. Então pensa só o quanto de memórias nós temos armazenado no nosso corpo, tanto de memórias ruins quanto memórias boas também. E essa técnica ela é muito importante porque ela vai conseguir te ajudar a liberar todas essas memórias e essas energias que ficam aí estagnadas durante anos na nossa vida. O Ho'oponopono, então, como eu disse, ele é como se fosse um mantra. Ele tem a origem havaiana. Ele é muito utilizado tanto no Havaí quanto na Polinésia Francesa. Começou no Havaí, mas já está aí no mundo inteiro, várias pessoas fazendo uso da técnica. Então o Ho'oponopono começou lá na Havaí através de uma curandeira, que ela aplicava isso daí em diversas pessoas que a procuravam, né? Ela fazia ali todos os seus rituais e aplicavam nessas pessoas para trazer benefícios de cura. E perante a isso, teve um médico, né, que ele conheceu essa curandeira e ele aprendeu todos esses ensinamentos com ela, ficou ali um bom tempo acompanhando ela ali nos atendimentos dela e começou a aprender como ela utilizava a prática, como ela fazia e trouxe isso para os atendimentos dele. E aqui no livro ele relata que ele aplicava isso no hospital, né, que ele trabalhava, que era um hospital psiquiatra. E ele começou a observar que os pacientes começaram a melhorar, que o ambiente ele entrava em uma harmonia, então as pessoas que estavam lá depois de um tempo dele praticando esse Ho'oponopono, que tudo começou a entrar em harmonia. E é exatamente esse o ponto que essa prática traz, exatamente isso, trazer você para o presente e com harmonia, tá? Então, como que a gente aplica esse Ho'oponopono? Porque antes eu só aplicava assim no dia a dia, estava em determinado lugar e ficava lá falando as palavras-chave do Ho'oponopono, que são: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. É exatamente essas 4 palavrinhas que a gente fala ali, né? Essas 4 frases que a gente fala no decorrer do dia e em determinadas situações. Só que lendo esse livro, eu aprendi a forma correta de fazer isso. E esse é o ponto-chave de virada que eu vim trazer aqui para vocês, porque eu fiz isso e foi assim, um baque, tanto na minha parte emocional, quanto na minha vida. Começou a aparecer várias coisas assim, e eu vou explicar para vocês como é o jeito certo de fazer o Ho'oponopono. Primeiramente, você vai pegar e você vai se concentrar. Então, acha um cantinho aí da tua casa. Faça isso num dia também que você não tenha mais nada para fazer depois, que você não tenha um compromisso, que você vai precisar encontrar com outras pessoas ou vai precisar trabalhar, porque realmente vai mexer muito com o seu lado emocional e às vezes você vai ficar mais reclusa, né? Vai querer ficar ali mais quietinha, como foi o meu caso. Eu fiquei o dia inteiro calada, né? Fiquei ali introspectiva, lidando com essas emoções, com todas essas memórias. E o primeiro dia foi assim o mais difícil, tá? Então, faça isso num dia que você não tem mais nada para fazer, porque vai fazer total diferença. Então você vai pegar, você vai sentar num cantinho da tua casa, alguma coisa, vai pegar um caderno, um papel e vai começar a escrever todas aquelas memórias ruins, de dor que você já passou na sua vida, em todas as áreas. Ou se um dia você quiser fazer só para uma área da sua vida, ou só para outra área da sua vida, fica à vontade, você decide a melhor forma, né, que você quiser fazer. E eu resolvi fazer de tudo, peguei, anotei várias memórias de coisas assim lá
da minha infância, algumas coisas que eu lembrava, algumas coisas que já aconteceram e que traziam muita dor para o meu presente, que às vezes a gente não quer olhar, a gente quer jogar embaixo do tapete, mas vira e mexe, essas coisas saem de volta para te assombrar. Então, por isso que é importante a gente poder buscar formas de liberar essas energias e vida para frente, vida que segue, e trazer toda essa limpeza. E aí, o que eu fiz? Eu sentei e escrevi lá sobre tudo. Fechei meus olhos, me concentrei e começou a vir primeiro as primeiras memórias ali de coisas assim muito pontuais na minha vida. Eu comecei a escrever tudo nesse caderno, né? Tudo aquilo que eu lembrava, a situação, ou o nome da pessoa, ou determinado momento da minha vida. E eu comecei a escrever. Depois eu sentei, respirei fundo e comecei a me conectar e visualizar todas essas memórias novamente. E uma coisa que o livro falou, que realmente aconteceu, é que na hora que você está praticando para determinada memória, pode ser que apareça coisas que você nem lembrava e que elas começam a vir e brotar e começa a vir com muita intensidade e você vai aplicando a técnica em cima dessas memórias. E foi exatamente isso que eu fiz. Então eu fechei meus olhos, lembrava, visualizava todas aquelas lembranças e eu começava a repetir as palavras-chave do Ho'oponopono, que é: eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grata. E eu ficava repetindo em cima de cada memória, até que ela começa assim a se dissolver, as imagens já começam a ficar, é uma coisa muito doida, pessoal, só você fazendo mesmo para você entender como que é isso, porque foi assim algo muito surreal. E no meio dessa prática começou a vir mais lembranças ainda, de coisas assim que eu falava, nossa, eu nem lembrava disso, e começou a puxar uma coisa puxando a outra, e eu continuei fazendo para todas essas memórias. E eu chorei muito, foi algo assim, né, bem pesado, assim, que, né, gente, é como se você colocasse o dedo lá na sua ferida ali, algo que você não gostaria de ver. E aí no final, né, eu fiz para essas memórias, fiquei no dia, fiquei muito mexida, fiz uma meditação depois, escutei alguns mantras, né, para ajudar a elevar minha frequência novamente, porque quando a gente entra nesse estado de choro, de lembrar de coisas, né, que não foram tão agradáveis assim, a nossa frequência cai lá embaixo, então é importante a gente fazer algo depois para elevar novamente a nossa frequência, né, para a gente continuar vibrando ali numa frequência boa. E depois eu comecei a colocar algumas frequências, né? Tanto que vocês podem até procurar aqui mesmo no YouTube, tem várias frequências, coloca lá assim, frequência de cura, você vai ver que vai ter ali várias frequências, frequência do amor, frequência da paz. E eu coloquei várias frequências e fiquei ouvindo, comecei a fazer meditação, comecei, né, a fazer auto-aplicação de Reiki, que eu também sou reikiana, e comecei a aplicar todas essas energias para limpar todos os meus campos energéticos. Então, nesse primeiro dia eu fiquei muito quieta, não quis conversar, fiquei mais na minha, né? Foi um dia que eu fiquei mais em silêncio, assim, eu senti que eu também fiquei um pouco mais irritada com algumas coisas, assim, mas faz parte, todo o processo de cura, ele é assim. Então, escolha dias, assim, que você não vai precisar sair, ter contato com ninguém, porque, é um porre você ainda ter que conversar com alguém depois, né, de mexer com coisas tão sérias, assim, como são essas memórias. E eu fiquei fazendo essa aplicação do Ho'oponopono dessa forma. E depois disso, eu comecei a me sentir meio estranha, sabe? No dia seguinte também eu fiquei meio mexida. Comecei a ter sonhos estranhos e depois eu comecei a interpretar esses sonhos com o meu marido e a gente chegou a ter uma conclusão ali. Então você vai sentir que várias coisas na sua vida vão começar a se movimentar. E isso é extremamente importante, né? Porque você sente que algumas coisas precisam ser limpadas para novas coisas poderem entrar. E comece a ouvir também os sinais que a vida vai dando após isso. Comece a tentar entender coisas que você escuta, coisas que você assiste, né? Às vezes uma palavra que alguém falou ali. Às vezes tudo está interconectado, né? Nós somos conectados com o universo. Então a gente precisa sempre estar atento às respostas daquilo que a gente busca. E esse livro trouxe esse ensinamento, né, de fazer essa aplicação do Ho'oponopono da forma correta, que é exatamente isso, você trazer o cerne da questão, o cerne do problema e trabalhar o Ho'oponopono em cima disso.
E outro ponto também que você pode estar aplicando é exatamente assim um exemplo. Ah, Carol, o meu trabalho às vezes não está tão bom, eu não estou tendo muita lucratividade, ou eu sinto que às vezes o dinheiro ele não está vindo, eu não estou tendo abundância, não consigo realizar meus sonhos, não consigo às vezes pagar algumas coisas, você sente que o dinheiro, aquele fluxo de energia do dinheiro, ele não está legal na sua vida. Então, tenta observar quais são os viés que vocês têm relacionados ao dinheiro. Então, se concentra, volta lá atrás, escuta como foi a relação dos seus pais com essa energia, como que você ouviu seus pais falando do dinheiro, como o dinheiro foi na sua vida desde lá de trás, se ele veio de uma forma muito dolorosa, né? Se você escutava sempre seu pai com a sua mãe falando, eu não tenho dinheiro para isso, dinheiro não dá em árvore, eu não vou fazer isso porque não sei o que, você sabe o valor disso. Então, pessoal, muito dessas informações, elas estão enraizadas lá atrás da nossa infância e que muitas vezes a gente vem repetindo várias coisas o tempo inteiro que a gente aprendeu lá atrás, né? E diversas vezes essas memórias também, esses bloqueios que a gente tem relacionados a isso. Então esse é um ponto importante que você pode aplicar o Ho'oponopono exatamente nesses pontos. Então se concentra, lembra dessas palavras, observa como que está o seu giro, como está a sua vida, como é as palavras que vocês falam relacionado a determinado assunto. Isso também, né, no campo de relacionamentos. Carol, um exemplo, não consigo encontrar ninguém, meu casamento às vezes está ruim, sempre a gente briga por causa da mesma coisa, ou eu não consigo encontrar alguém por conta disso, daquilo. Tenta lembrar tudo que já aconteceu na sua vida com seus outros relacionamentos, né? As coisas que aconteceram lá atrás, como foi a sua criação, então o jeito às vezes que o seu pai ou sua mãe te tratava, ou com quem você foi criado, avó, tio, seja lá quem for. Mas tenta trazer essas memórias e tenta observar de uma forma assim muito crítica, assim, sabe? De uma forma muito verdadeira mesmo, e realmente aponte tudo isso, né? Anote em um papel, escreva e faça o Ho'oponopono em cima dessas memórias, que você vai sentir que ela vai desbloquear vários campos da sua vida, de diversas formas, em todas as formas. Então é só você parar e fazer essa observação. E é exatamente esse é o ponto da questão, né? Por isso que eu falei para vocês, né? Que eu aplicava o Ho'oponopono da forma errada e que essa é a forma correta. Então façam isso, depois vocês me contem aqui nos comentários e mais para frente eu venho trazer para vocês mais relatos ainda de como está sendo essa minha transformação, fazendo do jeito certo agora o Ho'oponopono. E eu vou contar aqui para vocês tudinho. Então, se vocês ficaram com dúvida em alguma coisa, se vocês gostam desse tipo de assunto, porque eu tenho um leque imenso dele para poder conversar aqui com vocês, comenta aqui nos comentários, tá? Me siga lá no Instagram, vou deixar aqui o meu Instagram, é @caroltelecken. Me segue lá, que vai ter sempre muito conteúdo para vocês, pra gente poder conversar também. E eu entender melhor aquilo que vocês gostam, né, de conteúdos, eu vou trazer sempre mais informações aqui para vocês. Então, eu oriento que vocês comprem esse livro aqui, ó. É um livro super fininho, ó, eu li ele em 2 dias e foi um livro, assim, que trouxe vários benefícios, né? Porque é muito importante a gente olhar para esse lado, né? Que a gente, na maioria das vezes, não quer olhar e que é muito necessário e que afeta muitas áreas da nossa vida. Tá bom, pessoal? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!